Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Padaró, estou com o João Massano e juntos vamos conversar sobre atualidades, políticas e direito. Olá, João, tudo bom contigo? Tudo bem, Rui, olá. Ahm, Hoje, até porque tem havido algumas novidades jurídicas que são relevantes aí no Brasil, eu começava por te perguntar se tens algo que queiras salientar em termos de jurisprudência que seja relevante para os dois lados do Atlântico, naturalmente. Pois, João, nós temos sim uma novidade que, de certa maneira, não é uma notícia positiva. O fato é que, na última semana, João, nós tivemos um professor bastante conhecido aqui de cursinhos jurídicos e, porventura, também juiz do trabalho, que foi acusado de assédio e por mais de 18 pessoas. Foi encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público mais de 18 denúncias sobre assédio e também estupro. Então, o assunto é gravíssimo, João, gravíssimo porque se trata de uma autoridade pública, se trata de um professor bastante conhecido e a notícia chegou à mídia. E o que eu gostaria de ressaltar, né, de modo bastante breve e tomando o máximo de cuidado nesse assunto, é que, independentemente da gravidade da situação, é de suma importância que, neste momento, tudo seja feito com muita calma, muita atenção, muito zelo, e o mais importante, que sejam respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, o próprio devido processo legal, para que o acusado tenha a oportunidade de se defender no seio deste processo, oriundo dessas acusações gravíssimas. Friso, não estou a desmerecer as acusações, ao contrário, quero apenas que sejam respeitados os princípios constitucionais. Aliás, o mais importante deles é o princípio da presunção de inocência. Esse princípio me preocupa bastante, João, porque quando notícias graves chegam à imprensa, chegam à mídia, e, portanto, é dado acesso a toda a sociedade, via de regra, o acusado acaba por ser condenado pela mídia antes mesmo que ocorra o devido processo legal. E isso deve ser encarado com muita atenção e, para ser honesto, deve ser combatido, porque se existe um princípio da presunção de inocência, esse princípio deve ser respeitado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E não há brecha, não há espaço, não há possibilidade de margem para nós transigirmos com a possibilidade desse princípio ser relativizado. Então, neste momento, o que aponto e trago com relação a esta novidade é que o fato foi gravíssimo, as acusações foram gravíssimas, notadamente porque é um professor bastante conhecido de cursos preparatórios, de outro lado, é uma autoridade pública, é um juiz do trabalho, e, para além disso, nós não podemos olvidar de que ele tenha a oportunidade de se defender no foro adequado, da maneira adequada, e, ao final, caso seja constatado a ocorrência realmente dessas acusações, que ele seja efetivamente condenado, e caso não seja, que seja respeitado o princípio da presunção de inocência e que seja confirmada essa inocência. Basicamente, era esse o recado neste momento, João. Do que tu disseste, eu penso que ressalta logo uma coisa que é fundamental e tu salientaste-te muito bem, que é a questão do julgamento nos mídia, a questão do julgamento fora dos tribunais. É importante combater essa tendência, é importante que as pessoas não sejam enxovalhadas na praça pública sem razão e sem condenação, porque, como todos sabemos, depois a publicidade de uma eventual não condenação é sempre algo que não tem a mesma dimensão mediática que os factos iniciais.
Essa é claramente a primeira situação que temos que sublinhar. A segunda, que tem a ver com as vítimas. Em Portugal, e não sei se no Brasil é a mesma coisa, nós constituímos muitas comissões para averiguar determinado tipo de situações. Em Portugal até se comenta por vezes que quando não se quer decidir, quando não se quer investigar, criam-se comissões. Acho que é muito importante, até porque em Portugal também existe uma questão relacionada, existem questões de assédio relacionadas com o ensino superior, como as universidades é o caso, naturalmente. É importante que, quando há denúncias, quando há situações que são relatadas aos órgãos das universidades, elas sejam naturalmente atendidas, investigadas e que seja dado conhecimento às pessoas sobre o que é que aconteceu, porque caso contrário, se as pessoas só denunciam sem que haja conhecimento do que é feito a seguir à denúncia, as pessoas deixam de denunciar, deixam de sentir o sistema como algo em quem podem confiar e em que este sistema perde a credibilidade. E é isso um dos problemas da justiça, naturalmente. É importante preservar, naturalmente, a presunção de inocência, mas também é muito importante salvaguardar a confiança no sistema, demonstrando às vítimas que o sistema atua e que sempre que há comissões que são constituídas, essas comissões obrigatoriamente têm que apresentar relatórios em que esclareçam as pessoas sobre o que foi feito e sobre os resultados que foram obtidos para que quem denuncia possa sindicar essa situação e, naturalmente, confiar no sistema, porque só se confia no sistema se souber o que ele faz. Caso contrário, corremos o risco de estar a cada vez mais contribuir para a falta de credibilidade do sistema, que acho que é o que ninguém quer neste momento. Não sei qual é a tua opinião sobre esta parte, mas acho que estarás de acordo. João, realmente estou de acordo. É de suma importância que nós encaremos uma situação dessa sob duas perspectivas. A perspectiva da vítima, onde ela precisa ter uma resposta para aquilo que ela trouxe de assunto, de fatos, sejam eles graves ou não, e essa resposta seja dada pelas comissões ou por outros órgãos, deve ser apresentada de maneira formal e com a agilidade necessária, por óbvio, observando-se todos os trâmites, né, do processo, seja administrativo ou judicial. E se não bastasse isso, com relação ao acusado, como você bem disse no início de sua fala, que ele não seja enxovalhado em praça pública. Ao contrário, que ele tenha, juntamente com aqueles que farão sua defesa, a paz necessária para, tendo sido acusado, demonstrar que a acusação era vazia. E, se não for, a paz necessária para se defender, para que não seja condenado além do que realmente ocorreu. O fato é que, com relação a este caso específico, esse professor soube agora, olhando o celular, enquanto falavas, que ele acabou de ser demitido do curso preparatório que estava vinculado, por opção da direção da instituição. Portanto, é uma reação imediata que também temos que compreender da parte da instituição para restabelecer a confiança no sistema e demonstrar que estão atentos, parece-me que faz sentido. E isso é importante para as próprias vítimas perceberem que a situação está a ser objeto de análise. Agora, considerando que o Brasil atravessa um ato eleitoral e considerando que o último ato eleitoral que conduziu à eleição do presidente Bolsonaro foi um ato eleitoral apontado como um exemplo de como as fake news podem influenciar atos eleitorais, eu gostava de te perguntar primeiro qual é a tua opinião sobre esta matéria, sobre como é que as fake news podem influenciar resultados eleitorais e se isso é um risco ou não para a democracia, e depois se no presente ato eleitoral as fake news têm aparecido ou não. João, permita-me divagar um pouco sobre o assunto. As fake news, hoje amplamente discutidas,
por nós também, ao longo dos nossos diálogos luso-atlânticos, é uma temática em voga. Mas perceba que não é uma temática nova. Sempre permeou a nossa sociedade em momentos nevrálgicos, seja Portugal, Brasil ou quaisquer outros países do mundo, Estados Unidos, França. Antes, óbvio, o alcance dessas notícias falsas, dessas notícias produzidas, artificiais, era menor por conta do alcance das redes sociais, né, e por conta da ausência das tecnologias que dispomos hoje. De outro lado, desde a eleição passada, 2018, em que houve um intenso uso desta técnica, lembrando-me, de certa maneira, o que Goebbels fez na Alemanha, né, óbvio que guardado as devidas proporções, em manipular a informação e, com isso, manipulando a informação, manipular a opinião pública, né, nós temos que, no Brasil, no ato eleitoral de 2018, elas foram amplamente utilizadas. E do uso das fake news, nós tivemos um resultado eleitoral. Né? Não é possível crer que não houve influência delas. Houve, sim, da mesma forma que houve influência das fake news nos Estados Unidos na eleição do ex-presidente Donald Trump. E nessa perspectiva, no presente ato eleitoral, na segunda-feira dessa semana, iniciou-se a campanha, as campanhas eleitorais para presidente, para senador, para deputados federais, para governador dos estados, para deputados estaduais. E, de início, logo na terça-feira, já vem uma manchete em que, por meio do uso das deepfakes, pegaram a imagem de uma repórter bastante famosa, que apresenta um jornal também bastante famoso, de fácil acesso à população, e num telejornal, ok? E o que fizeram? Eles usaram a voz dela por meio das tecnologias, mudaram a fala dela e, com relação à intenção de voto, mudaram, inclusive, as intenções de voto. Para o candidato A, que estava na frente, houve uma inversão com relação ao candidato B, dando a entender que o candidato B estaria na frente, quando, na verdade, seria o candidato A. E isso ficou escancarado e foi tratado ao longo desta semana. Tem uma preocupação, João, bastante grande com as fake news pelo aspecto sociopsicológico e sociopolítico. Sociopsicológico porque grande parcela da população, né, encarado aí por meio do senso comum, acaba por comprar as fake news como se verdades fossem, sem verificar se aquele conteúdo efetivamente condiz com a realidade dos fatos. E nós vivemos isso nos últimos 2 anos de forma intensa aqui no Brasil. Eu não sei como foi em Portugal, mas no período da pandemia, a desinformação e a quantidade de fake news foi tamanha que pessoas próximas a mim e a qualquer outro colega acabavam por comprar a desinformação como se verdade fosse, divulgar a informação, e se você apresentasse estudos fidedignos de instituições sérias, essas pessoas simplesmente contestavam esses estudos. E o mesmo está ocorrendo neste momento de campanha eleitoral aqui no Brasil. Não somente de um lado, mas também de outro, ou seja, de todos os lados, todos estão a usar as fake news como instrumento de propaganda, diferenciando este termo do termo publicidade, né? A propaganda com finalidade política mesmo, de obter aí sucesso no pleito eleitoral. Sinceramente, minha opinião, João, abjeto, mas é uma técnica que encontra-se em uso e parece-me disseminada em todo o mundo, infelizmente.
Eu diria que infelizmente é verdade. Também em Portugal as coisas são similares, talvez não tanto como no Brasil. Agora é uma questão que até deveremos deixar para futuros programas, que é, considerando que nós ainda não conseguimos resolver o problema das fake news, não há regulação, não há nada que tenha sido ainda feito de forma eficaz, como é que será quando vier o metaverso, como é que vamos regular isso tudo? Mas deixamos para outra altura essa questão, porque hoje é fake news o tema. Eu gostava de dar aqui uns dados que são estes. Por hora, no YouTube são partilhadas 72 horas de vídeo. No Instagram são publicadas 58 fotos por segundo. No Facebook, por segundo, são publicadas 3.500 fotos. Portanto, estamos a falar de meios que propagam rapidamente toda e qualquer informação que seja colocada nas redes. Houve uma das fakes mais conhecidas que foi partilhada 960 mil vezes, que era o seguinte: Papa Francisco choca o mundo e apoia Donald Trump. Como é óbvio, isto é falso, mas mesmo assim foi objeto de quase 1 milhão de partilhas. Porquê? Porque tem a ver com aquele problema que temos vindo a falar, que é a internet neste momento é a maior base de dados informativos que as pessoas usam. E sem criticar, as pessoas não criticam, limitam-se a republicar, a ler e partir do princípio que tudo é verdade. Faltou a verificação se a notícia é falsa, imprecisa, se é ou não desinformação, se é ou não uma fake, porque as pessoas não o fazem. E nós sabemos que quem usa, como tu referiu, o Goebbels fez o mesmo, quem usa fakes, quem usa propaganda como o Goebbels utilizou na altura do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, pretende persuadir as massas, pretende influenciar a opinião pública, pretende desinformar, pretende alterar a mentalidade das pessoas e a forma como encaram a realidade. E isto é um problema que nós temos, porque nós temos que lutar com isto sem as mesmas armas. E até a própria forma como, por exemplo, a Europa não consegue proteger o jornalismo de qualidade, não consegue proteger os ataques das fakes, significa que das duas uma, ou não há vontade, ou então não é fácil criar mecanismos que protejam as pessoas deste tipo de desinformação. A única hipótese que existe, e nós sabemos qual é considerando que a informação credível cada vez mais está dependente de patrocínios e de outras situações, nomeadamente os anúncios da publicidade, nós já sabemos que, não havendo esta publicidade, o jornalismo de qualidade fica sem capacidade de competir. E o que está aqui em causa é a defesa do jornalismo credível, porque nós estamos perante uma situação em que os factos deixarão de ser notícia. Nós passamos a ter factos não reais, que são criados de acordo com a informação que queremos passar, de acordo com a forma como queremos persuadir as massas, levando assim a que a informação não é verdadeira e será sempre moldada por quem a quer divulgar. Em Portugal nós tivemos uma situação num dos grupos de comunicação em que houve uma notícia que envolveu um dos acionistas desse grupo e essa notícia não passou nos seus canais, passou nos canais da concorrência somente. Portanto, isto é um exemplo do que vai acontecer, do que acontece, que é, no fundo, quem domina a informação passa ou pode ter a tentação de passar a informação que quer e de, naturalmente, moldar a opinião pública de acordo com o que pretende. E nós sabemos que isso é assim. E esta é a questão, é como é que nós vamos fazer a defesa da informação de qualidade, considerando que a única forma que haverá será através de subsídios atribuídos pelo Estado, pela União Europeia, o que for, e quando se entrega esse subsídio a um meio de comunicação social, como é que garantimos que quem entrega o subsídio não passará a controlar essa informação?
estamos aqui num problema grave. É porque o que está em causa é, pura e simplesmente, arranjar forma de defender as pessoas da desinformação, das fake news e de tudo o que possa contribuir para moldar, com base em factos falsos ou não inteiramente verdadeiros, a forma como a opinião pública reage. Porque o que está aqui em causa é melhorar a transparência em relação à origem da informação, à forma como ela é produzida, naturalmente. É importante que haja muita informação diversa, proveniente de vários canais. É importante que a informação seja credível e que a sua credibilidade seja promovida. E, no fundo, é muito importante apoiar o jornalismo de qualidade, é muito importante, a longo prazo, informar as pessoas, sensibilizar as pessoas para o perigo da desinformação e das fake news e para a necessidade de as pessoas se habituarem a criticar a informação que lhes surge e não verem a informação como meros utilizadores. É muito importante que as pessoas olhem para a informação como algo que é passível de crítica e que deve ser objeto de reflexão e não como uma verdade absoluta, dogmática, como muitas vezes é encarada pelas pessoas. E este é o maior problema, é como é que nós vamos sensibilizar as pessoas para elas próprias se protegerem destas notícias e não aceitarem as notícias por força da tal polarização de que todos falam, de acordo com o facto de se identificar ou não com elas, independentemente de serem ou não serem verdade. E essa é que é a questão. As pessoas procuram identificação nas notícias e não a crítica, ou seja, a informação será boa se for de acordo com o que eu penso, será má se não for e aí será falsa. Isto é um bocado como no futebol. Não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas no futebol é assim. O penalti é penalti se for contra o adversário da minha equipa, se for contra a minha equipa nunca é penalti. Portanto, é mais ou menos isto que se passa nas fake quanto a mim. Não sei se concordas, Rui. Permita-me uma parte, concordo. Eu tenho que interrompê-lo um segundo. Permita-me uma parte que é bastante importante. Para corroborar o que falas, eu me recordei agora e sei que já citei em outros diálogos o Prêmio Nobel de Literatura de 1920, o Thomas Eliot. Thomas Eliot dizia que informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, e saber não é sabedoria. E nós vivemos em uma sociedade que teve acesso e foi inserida na era digital sem qualquer metodologia. Simplesmente da noite para o dia, plum, surgiu a internet e as redes de busca, o Google e tantas outras que existiram na década de 90 aí do século passado para cá. E quando isso ocorre, nós não fomos ensinados a utilizar as redes de busca, de pesquisa, que nos facilitam o acesso a dados, antes da informação, a dados. E muito menos a compreender que esse acesso em gigas de informações devem passar por meio de uma depuração metodológica para que se compreenda o conteúdo dessas informações, para que, então, possamos traduzi-las em conhecimento. E justamente, João, pela ausência de metodologia, que jamais ocorreu, é que, nos dias atuais, nós estamos a enfrentar o problema das fake news. Nós estamos hoje a enfrentar as consequências, mas jamais combatemos as causas. Por quê? Porque tivemos acesso à tecnologia de uma vez só e ninguém se preocupou em ensinar o Rui, o João, o Pedro, o Paulo, a todos, como fazer uso das tecnologias, uso consciente. Eu diria, só para concluir o que estava a referir, que, como tu referiste bem, estamos perante uma situação de literacia digital que é essencial. Ou seja, é essencial explicar às pessoas como é que isto funciona e como se devem proteger. Eu lembro-me, quando eu fiz o meu mestrado,
uma das coisas que eu li foi um livro do Humberto Eco, que era como fazer uma tese de mestrado, eu não me recordo, como fazer uma tese. E aqui é um pouco o mesmo, ou seja, mas aqui é pior, porque nós aqui temos, para além da questão das fakes, temos também a questão do próprio relacionamento social. Eu diria que urge reagir e fazer uma espécie de cursos avançados de literacia digital e de relacionamento digital, porque caso contrário, vamos estar perante pessoas que não estão preparadas para lidar com as redes e que não se conseguem proteger, porque eu recordo-me, quando fiz o mestrado, quando estudava, não é que não estudo agora, mas na altura em que havia livros, íamos às bibliotecas de papel, nós éramos ensinados a pesquisar, a procurar onde é que deveríamos ir, que livros é que deveríamos ler para conhecer os autores e as suas posições. E neste momento, acho que era fundamental assumir uma vontade, uma posição de dizer às pessoas, atenção, as notícias podem não ser verdadeiras, é importante verificar qual a fonte, é importante verificar o seu teor, ver quantas vezes são partilhadas não é suficiente. Não é porque há muitas partilhas que aquilo é verdade. E é isso que as pessoas às vezes partem do princípio, foi muito partilhado, é verdade. Não, não é verdade. A verdade parte muito da fonte e de quem lança a notícia. Não é por ser meu amigo, não é por ser meu namorado, minha namorada, o que for, que aquilo é verdade. A verdade é relativa, todos sabemos, mas para que os factos sejam credíveis, devem provir de uma origem credível. E para isso é importante criar uma literacia e ensinar as pessoas, sensibilizá-las para a necessidade de procurarem informação credível, em sites credíveis, em órgãos de informação credíveis, e para isso é muito importante o fortalecimento do jornalismo de qualidade. Exatamente isso. Bom, creio que com isso, hoje nós encerramos os nossos diálogos luso-atlânticos. Aguardamos vocês no nosso próximo podcast, no nosso próximo programa no YouTube. Venha nos acompanhar, nós sempre traremos novidades sobre assuntos relacionados à política, à sociedade, a atualidades e ao direito. Um grande abraço a todos. Um abraço, João. Um abraço. Até à próxima.